Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Jonailson Rocha, Marcos Salles, Camila. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho nós estaremos iniciando o nosso estudo bíblico. É de Clã, Hilda Rocha também. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar só um pouquinho. Os irmãos estão chegando. Paula também, seja muito bem-vinda. Adriano Ramos, seja bem-vindo também. Damos graças a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Seja bem-vinda, Gabriela. Graça e paz a todos vocês. Nosso Deus tem sido fiel, tem sido bondoso, misericordioso, e damos a Deus graças por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Adoremos o nosso Deus, porque Ele criou os céus e a terra e tudo que nela há. E é um prazer muito grande estarmos na presença de Deus, compartilhando nesse momento de isolamento social, compartilhando estudos, mensagens, reflexões, à luz da palavra de Deus, e que nos sirva de orientação, discernimento, que sirva todo o povo de Deus como fonte de vida. E o nosso desejo é que cada um de vocês sejam abençoados e que a graça de Deus sobre a vida de vocês esteja presente todos os dias. A nossa live hoje será apenas transmitida pelo Instagram, e o nosso desejo é que a vida de todos aqueles que vão entrar nessa plataforma agora sejam contemplados com mais um estudo bíblico, com a palavra de Deus. Que cada um de vocês, em nome de Jesus, se sintam abençoados com a graça daquele que vive e que reina eternamente. Todo o nosso Deus criou para o seu louvor e para a sua glória. Deus seja louvado. Seja bem-vindo, Luiz Carlos, reverendo Luiz Carlos, direto de Manaus. Deus abençoe sua vida também. Jairo, Deus abençoe. Ezequias, Deus abençoe sua vida, sejam bem-vindos. A Sandra também, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço em Cristo Jesus para cada um de vocês. Ana Célia, que acabou de entrar, Deus abençoe também. Olhe para as suas mãos. Deus tem sido maravilhoso, irmãos, irmãs. Deus abençoe a Andresa também, que está na cozinha nesse momento e está participando da nossa live, ouvindo, vivenciando esse momento também ao vivo. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estaremos fazendo uma leitura bíblica lá em Efésios. Em Efésios, capítulo 1, faremos a leitura do verso 1 até o 14. Onde você está agora, em sua casa, na sua residência, no seu lar, abra a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia física agora, se estiver no celular, dá tempo. O texto será em Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Então você pode acompanhar essa leitura. Essa leitura é para nós iniciarmos esse culto de estudo bíblico. Não é o texto base do nosso estudo,
mas tem palavras de vida eterna que eu gostaria de compartilhar, de ler com cada um de vocês nesse momento, tá certo? Então vamos ler Efésios capítulo 1, do verso 1 até o 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja bendito nos céus e aqui agora na terra, em nosso lar, em nossa casa, no meio da nossa família. E como disse no início, o nosso estudo bíblico hoje traz uma temática que tem como base também um texto básico quando Paulo escreve a Tessalonicenses, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês desse estudo bíblico. Mas antes nós vamos soltar mais um louvor, enquanto isso nós vamos trazer o presbítero Marcos à tela para dar uma palavra de saudação a vocês. Na última terça-feira, quando nós apresentamos o nosso culto de oração, ele nos trouxe uma palavra bem apropriada para o momento, mas foi prejudicado por conta da imagem. E hoje nós vamos trazê-lo para dar uma palavra de saudação, e ele também vai fazer uma oração de iluminação, abençoando os nossos corações, as nossas mentes, seus lares, abençoando a vida de vocês, para que nesse momento sejam de fato o lugar, o espaço onde a palavra de Deus vai repousar, vai chegar com toda sorte de ensino e também com todo o aprendizado. Nós vamos nesse momento convidar o presbítero Marcos para ele estar na nossa tela. Estamos aguardando a sua chegada. Está conectando. Hoje dá para ver? Presbítero Marcos. Hoje dá para ver. Desculpa aí a barba, porque lá o lugar onde vende gilete está fechado, não deu para fazer a barba, entendeu, pastor? Nós vamos soltar um corinho, certo, Marcos? Nós vamos, já com você na tela, proporcionar aos irmãos e às irmãs esse momento de louvor. Em seguida, você dá a sua palavra de saudação e faz uma oração, abençoando todo esse momento que vamos ter de estudo da palavra de Deus, tá certo? Vamos soltar aqui
Vamos cantar em espírito e em verdade, buscando essa espiritualidade genuína do coração grato a Deus, a presença do nosso Deus. Adoramos o nosso Deus único, o Senhor das nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. A Ele entregamos a nossa vida, todo o nosso viver. Não vou pedir canta, presbítero Marco, porque eu sei que não é sua especialidade e não é a minha. Com certeza. Daqui a pouco todo mundo sai da live. Aí despenca lá o olhinho lá, viu? Mas nada impede da gente louvar com o coração, né? É, faz uma dupla, né? Eu canto e você... Lei do Senhor. Amém. Meu prazer é viver na casa de Deus. Tá gostando? Louvado seja Deus. A Andresa está se acabando de rir aqui também. Ela só ri, eu vou que ela só ri. Louvado seja nosso Deus. Adoramos o único Deus, que é Senhor da vida. A Ele seja a honra, a glória, o louvor por todos os séculos. Ao Rei dos Reis e Senhor da vida, entregamos todo o nosso viver. A Ele seja a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Presbítero Marcos, está com a palavra. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, graça e paz. Agora é bem melhor, né? Esse contato, já que as coisas clarearam aqui em casa, né? Não por completo, porque ainda continua a cor natural, mas eu quero expressar a minha gratidão, né, por essa oportunidade, né, agradecer ao pastor, em poder mais uma vez falar à nossa igreja, né, e rever alguns irmãos. Saudade é grande estar aí no tempo, mas isso está passando, né? Está passando e Deus vai fazer com que no tempo certo retornemos com toda alegria, com toda dedicação. Pois está no templo, amados irmãos, apesar que a igreja, cada um de nós somos um templo, vivo do Espírito Santo, mas congregar nos faz bem, está naquele toque, apesar que essa pandemia nos distancia, mas queremos estar juntos. Nós saudamos a igreja, né, com essa alegria, sei das dificuldades que temos tido, mas uma coisa é certa, Deus tem sido e permanece e continuará sempre fiel para conosco, né, pastor? Essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza em saber que nessa caminhada sempre há dificuldades, mas tenhamos a consciência que dentre as dificuldades está o poder maior do nosso Deus. Vamos orar, pastor? Vamos. Então vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, como é bom, Pai, levar os pensamentos a Ti, ó Deus, agradecendo pelo dia de hoje, pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que calçamos, pela casa que temos, que nos abriga dessa chuva.
Mas nós queremos nesse momento, ó Deus, também te suplicar em favor daqueles que não têm essa mesma sorte, ó Pai, de estar, Senhor, ó Deus, num lugar quentinho, no aconchego da sua família. Mas nós sabemos que em tudo, ó Pai, o Senhor tem um controle. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento pedir a tua iluminação. Iluminação, ó Deus, para que o aprendizado da tua palavra, aquilo que o Senhor, por certo, já tratou com o teu servo pastor, ó Deus, o Senhor venha tratar conosco. E te suplicamos, ó Senhor, ó Deus, e que também, Senhor, aquele que nos ouve nesse momento, mais de perto, mais de longe, ó Deus, mas que todos, ó Pai, sejam iluminados, ó Deus, pela tua palavra, com entendimento daquilo, Senhor, que o Senhor quer tratar conosco. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo pastor, sua família, Senhor, ó Pai, que ele tem se dedicado, ó Deus, a ministrar aos nossos corações. Mas nós te pedimos que o Senhor abençoe os nossos ministérios, ó Pai, que o Senhor nos abençoe de forma plena, ó Deus. Essa é a nossa oração, a qual nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Estou obrigado pela oportunidade de estar aqui assistindo, né, agora de espectador, né, nessa... E prometo que na próxima aparição eu acho que vai dar para fazer uma vaquinha para fazer a barba, né? Aí deve estar aberto já lá, a gente faz isso. Deus abençoe, pastor, e os nossos irmãos aí que estão nessa live. Querido, Deus abençoe. Presbítero Marco, presidente do nosso presbitério, presidente também do nosso sínodo. Que a graça de Deus, desde já, convidar vocês, se puderem manter a Bíblia aberta, eu vou trazer para vocês uma pastoral, uma reflexão através desse estudo bíblico sobre a importância de entendermos a palavra gratidão e o seu significado nesse contexto pastoral, nesse contexto de crise, dessa circunstância que nós estamos vivendo, nesse momento em que todos nós estamos, de certa forma, atingidos e atingidas, todas as pessoas, por essa pandemia, por essa preocupação, por esse sentimento que às vezes vem ao nosso coração, até quando vai acabar, e mais do que justo, incluir a palavra gratidão dentro de uma atitude de fé no Deus eterno, no Deus soberano, no Deus criador dos céus e da terra. Sejam, portanto, bem-vindos, irmãos e irmãs, que a graça de Deus repouse sobre a vida de cada um de vocês, tá certo? Se ao final vocês tiverem alguma pergunta e quiserem digitar, vocês digitam perguntas objetivas para ficar mais fácil a nossa leitura. E se eu puder comentar, havendo tempo, eu farei isso. Estarei ajudando a vocês, tá certo? A dirimir qualquer dúvida e qualquer que seja a sua pergunta, tá bom? Se você quiser deixar uma pergunta pronta, bem curtinha, bem objetiva, ao final a gente vai oportunizar para que vocês possam interagir também. E se houver tempo, nós vamos para aquele que quiser aparecer, tá certo? É só fazer uma solicitação e a gente inclui você na tela para você fazer ao vivo. Se a gente tiver tempo, é assim a gente vai fazendo, com a segunda, terceira pessoa, tá bom? Para a gente controlar melhor o nosso tempo. Mas, especialmente, eu queria pedir a você, irmãos e irmãs, abram suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicense, capítulo 5, verso 18. Vou repetir. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 18. O texto diz assim, eu trouxe 3 versões. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma outra versão diz, deem graças por todas as coisas, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E essa outra que eu vou fazer agora é uma das que eu mais gosto da tradução. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou repetir. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, nós estamos vivendo um momento onde exige de nós, sobre todas as coisas, uma palavra
porque eu costumo sempre dizer assim, uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem nessa noite é gratidão. A palavra gratidão, sobretudo, deve trazer ao nosso coração um sentimento de dar graças a Deus em tudo, pela circunstância, pelo momento que estamos vivendo, pelo contexto e principalmente por todas as coisas. E mais do que necessário, dizer a vocês que devemos dar graças a Deus pela vida, pela manutenção da vida, pela preservação do nosso lar, da nossa família, da nossa casa. E esse é um... Só um momento, viu, irmãos? Sobretudo por um sentimento de gratidão a Deus, porque Deus tem sido fiel, fiel para conosco. Para os irmãos que estão chegando agora, o nosso texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Que vocês que estão chegando localizem esse texto, que nós estaremos fazendo um apanhado geral, tá certo? Para que você entenda a nossa temática. E a palavra de ordem hoje para a gente estudar chama-se gratidão. A palavra é gratidão. A palavra é essa que vem ao nosso coração, onde somos levados, impulsionados a dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, por tudo que há de fazer e principalmente pela maneira especial como Deus tem tratado para com vocês, comigo, com o lar, com a casa, com a família. Então, nosso desejo é que cada um de vocês sejam abençoados em nome de Jesus. A palavra gratidão, ela vem de um substantivo feminino, onde traz a ideia de qualidade, qualidade para quem é grato, para quem reconhece o quanto devemos agradecer e o quanto precisamos ser gratos a Deus. De outra forma, se a gente fosse aplicar o nosso contexto atual, seria convidar você a entender que nós precisamos dar graças a Deus em tudo, por tudo, em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. De acordo com Esopo, que é um pensador, ele diz: a gratidão é uma das virtudes mais nobres, é uma das virtudes mais nobres que nós temos e que devemos. E se tratando nesse contexto de entender o quanto precisamos ser gratos a Deus, é declarar para a glória de Deus que, apesar de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, precisamos ser gratos, sermos gratos a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 traz uma palavra onde a palavra de ordem é gratidão. Dar graças a Deus por tudo, em todas as situações, em todo o contexto, em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Dessa forma, algumas versões, como já lemos no início, traz uma ideia de em todas as circunstâncias, outras em todas as coisas. E, sobretudo, que seja esta a vontade de Deus. Para que você e eu entenda melhor essa palavra, no grego, eucaristo, eu vou repetir, no grego, onde deriva a palavra graça, onde nós atribuímos na igreja, em ação de graça, vem de eucaristos. Daí a palavra eucaristia. Quando nós apresentamos a Eucaristia, nós estamos apresentando a nossa ação de graças. Estamos apresentando a Deus, que Deus seja lembrado naquele momento e a Ele seja oferecido, ofertado em ação de graças o nosso sentimento de gratidão. A palavra Eucaristia significa, nesse sentido, reconhecendo o seu termo, a sua terminologia, é ação de graças. Então, quando a gente fala lá na comunhão, quando celebramos a ceia do Senhor, esse é o momento da Eucaristia, nós estamos falando que aquele é o momento de dar graças a Deus, ou seja, é o momento de ação de graças. E quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele deu graças, e ele disse Eucaristia, ele disse que seja assim em ação de graças. Em ação de graças a quem? A Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da sua família, o Senhor do nosso lar, o Senhor de todas as casas, em especial, em particular, todas aquelas que recebem e que agregam a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu faria uma pergunta nesse momento para que você possa
refletir comigo nesse momento, tá certo? Não é redundância, comigo nesse momento é fazer com que você pense comigo. A pergunta que eu faria é essa: em quais circunstâncias você tem dado graças a Deus? Nos momentos bons, apenas nos momentos de alegria, momentos prazerosos, de felicidade, ou você tem dado graças a Deus em tudo que acontece, por toda a sua vida, em todas as circunstâncias, em todas as coisas, em todos os momentos, sejam qual for as circunstâncias, você está sempre dando graças a Deus por tudo. Eu queria ilustrar e trazer à memória, naquele texto, quando em Lucas capítulo 17, narra a história dos 10 leprosos, vocês vão lembrar. Até já preguei na igreja, ministrei sobre a palavra gratidão, trazendo naquele contexto a história dos 10 leprosos. E eu lembro muito bem na leitura, no contexto bíblico, que a gente traz à tona que apenas um dos 10 voltou para agradecer a Deus. Ou seja, foi o único grato. Dos 10, apenas um se lembrou de voltar e agradecer a Deus pela cura, pela transformação que houve, principalmente por Deus lhe devolver a dignidade. Então é justo dizer para vocês, nesse momento, que nós precisamos, em toda e qualquer circunstância, dar graças a Deus, ou seja, trazer a Eucaristia, a palavra de ação de graças, o sentimento de gratidão, de reconhecimento que o nosso Deus é Pai, é Senhor, é soberano, Ele é absoluto. Então, hoje, mais do que necessário, junto com você, eu quero dar graças a Deus por tudo que estamos vivendo, por esse momento que estamos passando, por toda essa situação, e que seja para provar e para experimentar a nossa fé, e seja para fazer com que eu, você, toda a família de Deus, toda a igreja, tenha no seu coração um sentimento de ação de graças. Obrigado, Senhor. Apesar do contexto, apesar da circunstância, apesar do momento que estamos passando, vivendo, em todas as coisas eu te dou graças, porque tu és o meu Deus, é o Senhor da minha vida, e aquele que crê em tua palavra, aquele que tem Jesus Cristo, aquele que vive segundo a tua vontade, será em todas as coisas preservado, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que vai estar e estará conosco todos os dias. Isso é promessa e nós acreditamos. Então, bendito seja o teu nome, nosso Deus, porque hoje nós damos em ação de graças, nós liberamos o nosso sentimento de dizer obrigado, somos gratos, porque tu és um Deus verdadeiro, um Senhor que tem cuidado da nossa vida. Por via de regra, eu queria também nesse momento fazer com que você pense que o normal de uma pessoa que é grata é fazer com que o seu sentimento seja favorável àquele momento que está agradecendo por aquilo que ele recebeu. Há quem diga que a maioria das pessoas só são gratas a Deus quando elas estão em momento de felicidade, em momento em que recebem em favor, em benefício, algo. Então, para você que é cristão, para mim que é cristão, nós não podemos nem devemos ser gratos a Deus só quando estamos vivendo as benéficas, os momentos prazerosos, alegres, felizes, quando somos contemplados, quando somos presenteados, quando somos abençoados. Em todas as coisas devemos dar graças a Deus. No momento da dor, do sofrimento, da enfermidade, da perda, porque a nossa herança, a nossa certeza maior está em Deus. Por isso, Paulo diz, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, devemos ser gratos a Deus. Vamos lembrar agora da história de Jó. Todos vocês conhecem, e eu quero trazer essa ilustração, mencionando para vocês que quando o diabo ouviu Deus elogiar a Jó, a sua resposta não deixa de ser, naquele momento, uma interrogação. Por que que o diabo usaria exatamente da ferramenta, através de um elogio que Deus teria feito a Jó, para indagar sobre a sua felicidade, sobre aquilo que gerava nele um sentimento de conforto? E ele, eu vou parafrasear, diz, assim, vivendo naquele bem bom, qualquer pessoa faria do seu coração um coração grato. Qualquer pessoa agradeceria a ti, Deus, porque está vivendo um momento bom. Então, essa seria a primeira forma, ou linha de frente, qualquer cristão
nas palavras, naquele momento, do diabo, seria que você só seria fiel, só seria grato a Deus, porque você tinha de tudo. Nada lhe faltava, tinha fartura, tinha bonança, e essa talvez tenha sido a maior permissão que Deus teve a respeito de Jó, e sabia que Jó era um homem fiel. Então o diabo ele também sugeriu, coloque aquele homem, vou parafrasear, coloque aquele homem numa situação de adversidade e ele deixará de lado toda essa gratidão. Imagine você que hoje tem de tudo e de repente passa por um período em que você vai ter ou sentir alguma necessidade. Certamente você estaria dando graças a Deus por tudo. O diabo sabia que Jó, naquele momento, na compreensão dele, poderia deixar de ser grato. Mas não foi isso que aconteceu. E isso aqui nos traz à tona, e você conhece bem a história de Jó, ele permaneceu fiel. E a sua vida, pela graça de Deus, lhe foi restituída em dobro. Deus multiplicou tudo que havia de propriedade. Deus lhe devolveu em abundância. O nosso Deus prova o nosso coração, a nossa fé. O nosso Deus prova em meio às circunstâncias, dificuldades, em meio a toda situação que estamos passando. Deus prova o nosso coração. Deus prova em quem de fato nós temos crido. Aonde está a nossa fé. Então, a palavra de ordem é ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Por isso, naquele corinho, eu gosto muito de repetir sempre, eu sou grato a Deus porque eu sempre lembro de tudo que Ele ainda há de fazer, mas principalmente, hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez. E o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele fará grandes coisas. E tudo que Deus faz é bom e dura para sempre. Como sempre repetimos, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus seja louvado por tudo isso. Todas as circunstâncias em que nós temos vivido, nada vai tirar do nosso coração o mandamento de ser grato a Deus. E esse mandamento de ser grato a Deus não deve estar associado à circunstância. Eu só vou ser grato a Deus porque hoje estou feliz. Eu só vou ser grato a Deus porque hoje não me faltou nada. Eu só vou ser grato a Deus porque hoje estou saudável, não estou doente, eu não estou enfermo. Eu só vou ser grato a Deus porque eu não tive nenhuma perda. Não é essa a palavra de ordem. A palavra de ordem, que é um mandamento seguido de ação de graças, é o desejo de um coração que agradece a Deus em todas as circunstâncias, em todo momento, em todas as coisas, porque tudo que a gente faz, lembre, é para a glória do nosso Deus. As circunstâncias nunca devem ser a referência favorável. E não também haja no seu coração o desejo de apenas associar sua gratidão ao momento que você está vivendo. Não. Devemos ser gratos a Deus por tudo. Simplesmente porque Deus é o Senhor da nossa vida. E se hoje nós estamos vivos, agradeçamos a Deus porque Deus tem preservado a nossa vida e tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E tem permitido que a gente esteja vivo e nesse momento participe dessa circunstância. Viva esse momento como se Deus já tivesse preparado o dia de amanhã, porque a Deus pertence todas as coisas. Eu quero convidar você a ser grato a Deus por tudo, por todas as coisas. Deus é o Senhor da minha vida, Ele é soberano, Ele é quem governa a minha vida. E nada nessa vida deve alterar o seu sentimento de gratidão. Talvez eu esteja falando e você, do outro lado dessa tela, seja uma pessoa que nesses últimos dias teve alguma perda. Talvez ficou doente, talvez ficou triste, quem sabe até perdeu a esperança. Mas eu quero dizer para você que o maior milagre começa quando nós partimos dessa vida e adentramos a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade preparada para todos os fiéis da terra. Lá não haverá choro, tristeza, dor, lá não haverá perda, lá só haverá plenitude da presença de Deus. E o nosso desejo é que você seja grato enquanto você estiver vivo. Porque depois que a gente parte dessa vida, aí só terá dois fins: os céus ou aquele local, aquele lugar preparado para aqueles que nunca souberam ou nunca entenderam o quanto precisariam, deveriam ser gratos a Deus, principalmente porque Deus nos oportunizou a vida e nos concedeu a vida. E se nós hoje estamos vivos, graças a Deus. E a razão principal desse estudo é trazer uma palavra de ordem. Sejamos gratos a Deus por tudo, em toda circunstância. E devo também lembrar vocês, queridos, a razão principal da minha gratidão
também é a minha submissão à vontade de Deus. Crer que a minha vida, os princípios que eu acredito que são princípios cristãos, vão definir em meu caráter cristão aquilo que sou. E se sou um servo de Deus, um cristão, devo ser obediente a Deus em todas as circunstâncias e viver para que Deus seja louvado, para que Deus seja engrandecido. A vontade de Deus é que você seja agradecido em qualquer circunstância, em meio às circunstâncias, no fim e no início de todas elas, que você seja grato a Ele por tudo. E se Deus tem sido fiel, certamente o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se as circunstâncias vão mudar ou não o meu humor do dia, às vezes eu estou alegre, às vezes estou feliz, às vezes estou triste, e às vezes estou radiando tremenda e extraordinária alegria. Isso não quer dizer que vai mudar aquilo que Deus tem planejado para mim. Deus é fiel em todas as coisas. E jamais eu posso, nesse momento, deixar de ser grato a Deus, porque hoje me veio ao coração a tristeza. Eu, como você, todos nós somos seres humanos, sofremos, padecemos. Às vezes ficamos tristes, entristecidos estamos por qualquer situação, mas nada disso pode roubar de nós a palavra de ordem que é gratidão. Agradecer a Deus por tudo, por todas as circunstâncias, pelo momento, por todas as coisas e principalmente porque hoje Deus me concedeu a graça de estar vivo e viver para que Ele seja lembrado em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, em sua experiência, na sua vida cristã, ele trouxe várias razões para que ele, sobremodo, assim como soa sobre nós, na sua própria compreensão sobre Deus, o que Deus teria feito com ele, com todas as suas maneiras de viver naquele momento em que foi perseguido, maltratado, quem sabe no momento onde foi encarcerado, totalmente injustiçado, não digo a semelhança de Cristo, porque não houve ninguém, mas o apóstolo Paulo bem soube passar por todas as experiências boas e ruins. E, no entanto, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas havia algo nele que chamava um espinho, que a Bíblia não revela. E ele ora a Deus e pede por 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele espinho. A resposta de Deus nem sempre vai ser aquilo que você quer. O apóstolo Paulo continuou com aquele espinho e soube e aprendeu a viver contente em todas as coisas, como já ministramos aqui para vocês. O que traz nesse momento a palavra de ordem e gratidão é que ele entendeu que a graça de Deus é suficiente, que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é nossa vida. Se hoje a graça de Deus te mantém vivo, se hoje a graça de Deus te sustenta e hoje você está aqui, então louvado seja Deus, seja grato a Deus, porque Deus ele tem a última palavra de ordem. E Ele é quem define, Ele é quem vai dizer o que é certo para aquilo que vai acontecer amanhã, porque em todas as coisas convém que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus e vivemos hoje e viveremos todos os dias para Deus ser exaltado, para Deus ser glorificado. Estamos vendo, então, irmãos e irmãs, que a palavra gratidão, a palavra de ordem, ela independe das circunstâncias. E eu vou repetir. A palavra gratidão independe das circunstâncias. Ou seja, independentemente daquilo que você está passando, daquilo que você está vivendo, as coisas que estão acontecendo, você deve ser grato a Deus. Por quê? Depois da tempestade, o que é que vem? A bonança. Deus é o Senhor. Os discípulos, quando viu aquela agitação do mar, o barco balançar, e quando Jesus acalmou a tempestade, alguém disse, quem é este? Em que até os ventos e tempestades obedecem sua voz. Esse é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, louvado seja Deus, porque a nossa gratidão independe das circunstâncias. Ela independe do momento que estamos vivendo, daquilo que estamos passando. Em todas as coisas devemos ser gratos a Deus. Já caminhando para o nosso final, e eu vou deixar aberto aí para que os irmãos façam algumas perguntas. É possível ter o sentimento de gratidão em todo o tempo? Imagine que você hoje está passando um momento difícil. Hoje você teve uma perda considerável. Então eu queria perguntar para você, ainda assim é possível você ser grato a Deus, mesmo pela perda que você teve,
mesmo pela tristeza que você está passando, eu diria para você, sem medo de errar, e com a certeza e com a garantia de que a vontade de Deus, ela prevalece, ela é soberana e ela está instituída desde a fundação do mundo. Deus já sabia de tudo, o que ia acontecer, aquilo que ia passarmos, aquilo que nesse momento possivelmente a gente ia enfrentar. Mas em todas as coisas Deus está no centro de tudo. A ideia que eu gostaria de dizer para você, trazendo a palavra de ordem, vontade divina, vontade soberana, é que Deus quer abençoar todas as pessoas, em meio a todas as circunstâncias, em meio a tudo que está acontecendo. Deus, ele quer abençoar todos, e todas as pessoas que estão vivendo momento de perdas, momento de tristeza, de insegurança. É vontade de Deus também que cheguemos ao pleno conhecimento da sua vontade. Então é vontade de Deus que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Se você ama a Deus, entenda que Jesus Cristo é o único exclusivo neste momento e para todo sempre, que deve ser reverenciado como aquele que concluiu, aquele que cumpriu até o fim a última palavra de ordem de Deus. E ele se entregou por nós. Ele nos deu a vida e a vida em abundância. Em todas as coisas, Jesus aprendeu o que seria a Eucaristia, o que seria a ação de graças, o que seria oferecer a Deus e agradecer a Deus por tudo. Por isso devemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pelo momento que estamos passando, por esse confinamento, por tudo que nós estamos vivendo aqui agora, tá certo? E mais do que justo e necessário dizer, Deus é Senhor da vida. A Deus seja a honra, glória e louvor por todos os séculos. Chegando ao final desse estudo, irmãos e irmãs, eu queria concluir falando para você, para o meu coração, que em Jesus Cristo, você precisamos refletir. Refletir sobre o tempo que estamos passando, sobre esse momento, esse contexto, e mais do que justo, sobre a palavra de ordem inicialmente, que é a palavra gratidão. Em tempos de adversidade, em momentos como esse de crise, em momentos de incerteza, você tenha a confiança em Deus e você tenha por certo que aquele que começou a boa obra na sua vida, na sua família, há de completar até o último dia. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, para visitar a igreja e confortar e exortar acerca da fé, para que ninguém seja abalado por tribulações, vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Então, se você está passando algum momento de adversidade, saiba que em todas as coisas, Deus, ele é quem tem a palavra de ordem. Ele tem a última palavra. Ele é quem decide sobre a nossa vida. Se nós fizermos juramento, entregamos a nossa vida a Deus, que Ele seria o centro da nossa vida, como oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, então a gente precisa descansar. A gente precisa entregar a nossa vida a Deus, confiar nele e esperar nele, porque Deus tem a última palavra de ordem. Vamos fazer como o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele o fará. Queridos, que Deus, portanto, nos abençoe, que Deus nos ajude e que o Senhor seja com você, com o seu lar, com a sua família, com a sua casa e nos abençoe com toda sorte de bênção, trazendo alegria, trazendo perseverança, trazendo fé, esperança e que cada um de vocês continue acreditando. Deus será sempre fiel. Deus nunca mudará, porque Deus é um ser imutável. Hoje, para todo sempre, Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Deus seja sempre exaltado. Deus te abençoe, tá bom? Então, quem quiser fazer uma pergunta, nós temos ainda 13 minutos. 13 minutos. É só você solicitar. Eu já estou vendo que alguém solicitou aqui. Estou vendo a solicitação do nosso irmão João. Vou perguntar ao nosso irmão João, Dona Elisa, seu João, se tem alguma pergunta, apareceu uma solicitação.
Se for indevidamente, é só fechar, tá certo? Talvez alguns irmãos tenham apertado sem querer. Há algum irmão, uma irmã que gostaria de participar, fazendo alguma pergunta? Hoje é a primeira vez que nós estamos abrindo esse espaço para quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo. É só solicitar, tá certo? E aí eu incluo na tela, você faz a pergunta e a gente tenta responder, tá bom? Deus abençoe sempre vocês, queridos. Se não houver nenhuma pergunta, enquanto isso, nós vamos saltar mais um cântico. Posso crer no amanhã, porque temor não há. Deus abençoe cada um de vocês. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Seu filho amado. Queremos agradecer a todos vocês que estão participando, vocês que marcaram presença na nossa live, no nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu lar, e que haja no seu coração sempre essa palavra de ordem. Agradecer a Deus em toda e qualquer situação, e que você seja grato a Deus, independentemente de qualquer que seja o momento, a situação, a adversidade, o problema, que Deus esteja no controle de tudo. Que Deus seja o Senhor sempre da nossa vida. E o nosso desejo maior é que cada um de vocês sejam contemplados pela presença eterna do nosso Deus. Então, Deus abençoe, queridos. Ao final, nós vamos orar, impetrar a bênção sobre vocês. E desde já dizer para cada um de vocês que mantenham a chama da oração acesa. Não deixem de orar, não deixem de buscar a presença de Deus, não deixem de contemplar a presença bondosa, misericordiosa do único Deus, o nosso Deus, o Senhor da vida. Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer a Deus, colocando todas as famílias, colocando no altar de Deus a vida de todos aqueles que nos enviaram o seu pedido de oração. Então vamos orar. Senhor, te damos graças pela oportunidade, pelo privilégio, sobretudo porque estamos na tua presença e o nosso desejo é agradecer a ti por todas as coisas que temos vivido, experimentado, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, a palavra de ordem sempre será gratidão. Gratidão pela vida, pela manutenção da vida, pelo lar, pela família, por todos, irmãos e irmãs, pela igreja e principalmente pela tua proteção. Obrigado, Deus, pela vida de todos que estão participando desse estudo, desta live. Que a bênção do Senhor repouse sobre a família dos teus filhos, que a bênção do Senhor chegue à casa de cada um deles e que a graça do Senhor nos acompanhe hoje e todos os dias. Continua abençoando, fortalecendo a nossa nação. Toma em tuas mãos todos os leitos dos hospitais. Abençoa todas as famílias que estão padecendo, sob qualquer sentimento, qualquer sofrimento, que em nome de Jesus, pela ação da intervenção graciosa do teu Espírito Santo, todos sejam alcançados e aliviados dos seus problemas e dos seus sofrimentos. Continua conosco, nos abençoa.
Desde já nós somos gratos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai, a vida, a presença e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhados em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Queremos lembrar vocês que domingo nós vamos estar de volta às 17 horas e também às 19 horas e 30 minutos com o nosso culto dominical. Às 17 horas é a nossa escola bíblica dominical e às 19h30 nós estaremos mais uma vez na presença de Deus, louvando, glorificando ao Senhor com o nosso culto dominical. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Depois nós vamos estar disponibilizando essa live lá no YouTube. Se vocês quiserem visitar, Rev Alexandro Rocha, vão lá, curtam, acione o sininho. Em todas as mensagens que a gente publicar, você vai receber em tempo real, tá certo? Não deixe também de fazer a sua inscrição. Quem sabe a gente alcança o mínimo exigido pelo YouTuber para que a gente possa fazer a transmissão também ao vivo. No mais, fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês e que a graça do nosso Deus eterno repouse sobre a vida de todos. Uma excelente noite e Deus abençoe a todos.